Bom, vamos começar. Se os nossos amigos entrarem, a gente vai aceitando e vamos dando continuidade ao nosso estudo. Primeiramente, gratidão por terem aceitado mais uma vez trocar o dia. Foi mesmo uma necessidade. É muito bom que a gente esteja todo mundo junto novamente. Vocês são muito importantes, cada um de vocês, cada um de nós, nesse grupo maravilhoso que nós temos. E que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, Deus Pai, amigos espirituais, essa corrente magnífica que cuida de nós com tanto carinho. Pedimos licença e permissão para dar início à nossa humilde reunião. Agradecendo de antemão a vida, as oportunidades todas, e que possamos hoje, mais uma vez, abrir nossas mentes e nossos corações. E que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim se faça. Hoje e sempre, Senhor Jesus. Bom, nós vamos continuar nosso estudo. Todo mundo está vendo aí? Faz um joia, Jacó. Tá? Então, beleza. Então, agora, vamos lá. A partir da semana que vem, nós daremos início a uma nova fase de estudos, né? Vamos falar um pouco mais sobre mediunidade, sobre a interação e a interatividade entre nós e o mundo espiritual. Hoje faremos o nosso último estudo, não é? Essa proposta, que na verdade sempre tivemos a necessidade, mas esse momento em que nós atravessamos nos fortalece a oportunidade de desenvolver em nós, de acreditar mais em nós, essa fé e essa resignação cresçam dentro de nós, para que, como o mundo está falando no novo normal, não é? Para que esse novo normal, o pós-pandemia, a gente volte às nossas atividades normais, fortalecidos com esse impulso, não é? Que se que se dá quando acreditamos verdadeiramente, conhecendo-nos e praticando. Bem, começamos dizendo que o homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, agora já ganhamos uma dimensão. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Isso está na Gênese, questão 27 do capítulo 1. Bem,
começamos assim, com essa imagem e com essa frase, para dizer o quanto somos importantes, o quanto somos perfeitos e o quanto somos poderosos. Somos deuses. Essa é a realidade. O universo, que é o nosso corpo, é uma criação cujo Deus somos nós. O espírito individualizado, em plena expansão de seus conhecimentos, rumo à evolução, mas dominando esse universo todo formado por nossas células, por nossos órgãos, por nosso magnetismo, que compõe o nosso universo. Bem, se somos tão poderosos, algumas diretrizes podem e com certeza irão nos ajudar e sempre irão nos ajudar a atravessar melhor os momentos de provas e expiação. É mais do que sabido de todos nós que nenhum de nós aqui está em missão de luz. Nossa missão é muito mais conosco do que com o mundo. Já entendemos isso. Por isso nos dedicamos tanto a mudar-nos o nosso universo, não o universo do outro. Mudar o que é possível em nós. Mudar o que é possível. Porque o que é do outro não é possível a nós a mudança. Isso, o termo para isso é aceitação. Bem, acreditar em nós, acreditar que podemos, é o começo de tudo. E, novamente, vamos usar a frase de Henry Ford, que isso não envelhece nunca, né? Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Porque somos deuses, transmitimos aos nossos soldados, ao povo que vive dentro de nós, que são 100 trilhões de pequenos irmãos em desenvolvimento, princípios inteligentes dominando a matéria, que são nossas células. Então, quando o nosso cérebro transmite um comando, se a gente mesmo não acredita, como pode dar certo? E se a gente acredita e não deu certo, é porque talvez não era o momento ou a gente não acreditou que realmente a gente fosse capaz. Então, essa frase de Henry Ford é muito... Já usamos ela diversas vezes e vamos usar ainda quantas mais forem necessárias, para que fixe em nosso ser, na nossa alma, o quanto somos importantes e o quanto podemos, quando queremos. Agora, assumir nossas responsabilidades, como a gente vem falando todo o tempo, em todos os estudos, assumir nossas responsabilidades, depois de acreditar, eu acredito, confio em mim, sei que sou capaz. Agora eu tenho que assumir minhas responsabilidades. E uma frase de John Lennon, não é? Uma frase muito marcante, é uma falta de responsabilidade esperarmos que alguém faça as coisas por nós. E Zíbia, que deixou aí um legado de tantos livros muito bons, começamos quase todos nós lendo livros da Zíbia, não é? Tantos romances maravilhosos que nos trouxeram grandes ensinamentos, né? Mas ela também deixou uma frase muito boa: assumir a responsabilidade por nossos atos com coragem e disposição nos coloca a favor da vida e ela nos apoia. Bem, então, quando mudamos o nosso padrão vibracional, ou seja, esse padrão dos nossos pensamentos, é isso que atrai tudo aquilo que buscamos e principalmente tudo aquilo que precisamos. Temos que separar o que nós buscamos do que nós precisamos. O que nós precisamos, a mudança de comportamento, eu sempre costumo dizer isso,
A mudança de comportamento nossa primeiro atrai o que precisamos. Só depois de muito tempo e de tudo já organizado é que começamos a ter o extra. Então, nós não podemos atropelar o processo e querer logo o que nós buscamos, porque antes nós precisamos. E essa mudança de comportamento, o padrão vibracional dos pensamentos, o pensamento elevado e positivo, sempre na esperança, sempre tendo certeza que vai funcionar, que vai dar certo, eu vou me curar, isso vai passar, né? Esses pensamentos atraem primeiro o que nós precisamos. E nós sabemos que nós precisamos de muita coisa. Até aquilo que nós não sabemos, nós precisamos. E isso é que vai ser atraído primeiro, com toda certeza. Recorrendo à obra Sinal Verde, mais uma vez, aliás, sugiro a todos que aproveitem esse momento, essa pandemia, esses momentos finais aí, porque eu tenho certeza que mais um mês de agosto, em setembro, isso tudo vai passar. Aproveitemos mais esse mês aí. Quem ainda não leu essa obra, leia, desde o princípio, releia. É muito bom, muito bom. Para aquele que busca a reforma íntima, a transformação de dentro para fora, é uma obra muito boa. Então, no item desejos, que é o item 24 dessa obra, André Luiz transmite assim, ó: desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Então, veja, se a gente não organiza os nossos pensamentos dentro daquilo que queremos construir, como é que podemos pensar e realizar? Então, primeiro, vem a vontade. Depois da vontade, vem a mentalização daquilo. Com muita força, nós mentalizamos e agimos. Agindo, nós atraímos tudo que é necessário para a realização desse intento, seja ele qual for. E atraindo tudo isso do fluido cósmico universal, da inteligência suprema, dos princípios inteligentes todos que nos apoiam, seja de fora ou seja de dentro, aí sim nós realizamos. E lembrando sempre que lá na Casa Espírita nós falávamos muito isso, tudo que existe na matéria antes existiu no pensamento. Tudo, desde o universo que conhecemos até o móvel da nossa casa, o celular que usamos. Antes dele existir, ele foi pensado, ele foi materializado através do pensamento. Então, esse exercício que nós precisamos fazer diariamente, de quando queremos uma coisa, é porque nós todos, em linhas gerais, somos muito apressados, não é? Nós queremos e já realiza, né? E aí sai um plano meio inacabado e as coisas não dão certo. E aí a gente não sabe por quê. Bem, André Luiz explica aqui os passos para tudo isso, né? Mas tem um revés aí. Porque quando nós doutrinamos os nossos pensamentos e mentalizamos e agimos em cima do que mentalizamos, atraindo o universo para que isso se realize, nós estamos agindo conforme a lei. Mas a lei, ela age mesmo quando a gente não está consciente do que está fazendo. Por isso, ele alerta para o seguinte, olha aqui. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Por isso, nunca podemos falar
não vai dar certo, ou não podemos falar, eu não mereço isso, ou isso não dá, isso não é para mim, isso, quer dizer, você já está transmitindo ao universo que você não quer, que você não acredita, que então isso não vai ser, porque como você crê, será. E mais, cada um tem hoje o que desejou ontem. A nossa vida é sempre ação e reação. A lei maior, talvez, depois da lei de amor, instituída por Deus e transmitida a nós, principalmente pelo Cristo, mas depois dessa lei, a lei que rege tudo é a causa e efeito, a formação do universo, o Big Bang, a formação dos mundos, a vida na Terra, os reinos, tudo é ação e reação que não foi ao acaso, e sim muito bem orquestrada pela inteligência maior. Mas nós vivemos hoje o que desejamos ontem. Por isso, se eu escrevo, é muito legal comparar novamente a instrução de Chico. Eu não posso mudar o passado, não posso voltar atrás e mudar o que aconteceu, mas eu posso, a qualquer momento, escrever, mudar a minha atitude e escrever um novo fim. Então, tudo que eu desejei ontem, eu tenho amanhã. E tudo que eu desejei ontem, eu tenho hoje. E tudo que eu faço hoje me virá amanhã, porque amanhã é o efeito de hoje. A gente troca muito a causa pelo efeito, gente. A gente esquece que tudo é causa de um efeito. Ação gera uma reação. Isso é lei, seja da física ou seja universal. Entendamos isso, que a nossa vida muda com toda certeza. Então, o pensamento positivo é sempre muito importante, porque na obra O Livro dos Médiuns, o Espírito da Verdade, através de Allan Kardec, trouxe essa instrução muito clara. O pensamento é um dos atributos do Espírito. Portanto, o Espírito é que pensa. Nós vamos cruzar aqui novamente depois a bonequinha russa do Sebastião, para a gente relembrar isso. Mas o perispírito, lá no capítulo 2, ele fala que o pensamento é um dos atributos do espírito. E lá no capítulo 4, ele diz que o perispírito, como conhecemos, não é, pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento e ela não muda de natureza. Ou seja, o que acontece conosco são frutos do nosso pensamento, e o pensamento é um atributo do espírito. Portanto, ele é energia. Ele é energia. Por isso ele acompanha toda a evolução do espírito, encarnação após encarnação. É por isso a inteligência que se transfere ou que se vê nas crianças de hoje, que sabidamente vem de outras oportunidades e de outras experiências, pois a inteligência é um atributo, junto com o pensamento, do espírito. E aí, só lembrando de novo a bonequinha russa de Sebastião, não é? O perispírito, que localizando ele aqui no modelo organizacional biológico, esse pode mudar ao infinito, dependendo, né, a depender do mundo onde habitamos, da região do mundo onde habitamos, podemos ser negro, pardo, loiro, enfim, não é? O perispírito muda ao infinito, inclusive obedecendo a ordem das nossas expiações, não é? Mas o espírito, olha aqui, ó, o intelecto, a inteligência, a consciência e as virtudes, essas vêm do espírito, da alma, que assume uma personalidade a cada nova encarnação. E mais uma vez, recorrendo
a uma obra de Chico, Pensamento e Vida, esse pelo Espírito Emmanuel, ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Portanto, até para falar e para responder, eu costumo dizer para os meus meninos, profissionalmente, misturando um pouco, mas eu costumo dizer, quando um cliente indagar você sobre um assunto, uma dúvida, e você não tiver aquilo muito seguro no seu conhecimento, não responda na hora. Peça um tempinho, que não é feio. Aliás, a humildade não é feio. A humildade é uma virtude. Peça um tempinho e responda depois com mais segurança. Pergunta para alguém que sabe, para que a sua palavra não seja seu inimigo. Então, a ideia, ela primeiro foi plasmada na emotividade, que veio do reflexo, que foi originado, podemos vincular ao item desejo lá da outra obra, Sinal Verde, e dizer assim, ó, tudo começou eu querendo, mentalizando, agindo e construindo. E para terminar, nós vamos colocar uma frase aqui de um grande cientista e depois eu vou colocar um vídeo no grupo. Não vou passar vergonha de novo para o Jacó não ficar tirando sarro de mim. Terminando aqui, eu já vou colocar o vídeo no grupo de Greg Brandon. Mas essa frase é nossa. No universo, tudo que é criado obedece o poder do pensamento. Entenda, Deus é a causa primária de todas as coisas. E Deus segue pensando e construindo, gerando mundos, galáxias, aglomerados de galáxias, enfim. E nós somos co-criadores de tudo ao nosso redor. Vivemos hoje o que construímos ontem. E estamos hoje construindo amanhã. Isso ao nosso redor e na nossa vida. E o mais importante, de dentro para fora. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso universo. E aí, mudando o nosso universo, conseguimos juntos evoluir não só o planeta, mas toda a espécie que nele vive. Então, a frase de Greg Brandon é: quando um certo número de pessoas se juntam e escolhem um momento para criar uma emoção precisa em seus corações, essa emoção pode literalmente influenciar intencionalmente as áreas que sustentam a vida no planeta Terra. Bem, é só imaginar quando a gente se reúne em prece. Como imaginar o trabalho de quinta-feira lá na Casa Espírita, onde todos os médiuns se sentam ao redor da mesa, com os papéis e as anotações de quem precisa de prece. E é muito comum, depois da prece realizada, a gente ter alguns depoimentos de que a dor melhorou, ou aquela desarmonia, ou aquele estado de tristeza passou. Por quê? Porque quando alguns querem, constroem juntos, mudam a realidade não só de si, mas de tudo ao seu redor. Greg Brandon aqui quer dizer que influencia nas áreas que sustentam a vida no planeta. Então, era isso para hoje. Vou colocar depois um vídeo muito bom. Pode ser até que alguém já tenha visto,
num dos outros estudos na Casa Espírita. Não estou lembrado de quando eu passei esse vídeo na íntegra, mas é um conteúdo muito bom que eu gostaria que todos assistissem, fortalecendo assim o poder do pensamento. Bom, então voltamos todo mundo ao vivo e a cores aqui. Só o Jacó que não está ao vivo, né? Parece que está dormindo, congelado. Ah, voltou do ar. Então vamos fazer a prece agora. Movidos por esse intuito de evolução que temos, todos nós, senão não estaríamos aqui reunidos, né? Todos nós, elevando o nosso pensamento à espiritualidade maior, à corrente de socorristas de Mãe Maria, os magnetizadores e os passistas que percorrem os hospitais, derramando nas águas dos medicamentos, a equipe de enfermeiros e médicos do plano maior que auxiliam os profissionais da terra em todas as áreas e em todos os momentos, não só agora durante a pandemia, mas é que nós oramos mais, nós estamos pedindo mais, nós estamos lembrando mais do próximo, e esse é o legado do bem que iremos levar desse momento que atravessamos. Elevemos o nosso pensamento e façamos a prece. Deus, nosso Pai, tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje, neste momento, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará dos nossos espíritos o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja, que assim se faça. Queridos irmãos, gratidão por estarmos juntos e conduzimos esses momentos breves de aprendizado, pois todos nós aprendemos muito uns com os outros. Logo estaremos juntos no mesmo espaço, mas enquanto não, é muito bom ver vocês por aqui. Despedimos agora, fazendo a oração final.
agradecendo também a espiritualidade maior, os instrutores, que são eles os que preparam e intuem para os estudos, gratidão a eles, as equipes de socorristas e magnetizadores, aqueles de nós que durante o estudo deixam as águas aí na frente do computador. Saiba que essas águas são fluidificadas através desses irmãos que se reúnem conosco sempre. E pelo nosso pensamento, como vamos ver no vídeo a seguir, pelo nosso pensamento, podemos transformar tudo o que queremos. Por isso a importância do despertar da consciência. Obrigado a todos, boa semana, até segunda-feira, com a graça de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim se faça, hoje e sempre. Amém. Muito bem, gente. Boa noite, então. Boa noite, Dona Ivete. Vão desmutando vocês aí. Aí, companheiro aqui. Aí, Thiago. Então, boa semana. Segunda-feira estamos juntos de novo. Com Deus quiser. certeza. Obrigadão. Ele quer. Valeu. Até logo. Tchau, tchau. Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã, Marcão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.